Senta que lá vem bafo, gente, porque hoje o escândalo chegou em dose tripla, e cada um dos 3 casos que eu vou te contar aqui tem uma camada que o povo ainda não parou para analisar direito. 3 nomes, 3 situações completamente diferentes e um padrão que conecta tudo isso de um jeito que vai te deixar com a boca aberta até o final. Fiuk virou réu num processo criminal em São Paulo, depois de meses acelerando o carro esportivo na garagem do próprio condomínio de madrugada, como se o mundo inteiro fosse uma pista de drift particular dele. E olha que isso é só o começo, gente, porque ainda tem o namorado de Aline Mineiro publicando nota oficial, tentando justificar uma agressão que o Brasil inteiro assistiu em vídeo, e Poliana Rocha cravando uma indireta de 3 palavras no Vini Júnior, que deu para sentir o veneno pingando pela tela de qualquer celular desse país. E se você já tá passado igual a gente aqui com o nível desse bafo de hoje, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que eu ainda tenho para te contar sobre esses 3 casos vai virar tudo de cabeça para baixo, e você vai precisar acompanhar cada capítulo dessa novela. Fica aqui, fecha o que você tiver aberto em outra aba, porque não tem como te contar isso em 2 minutos. Cada um desses casos tem uma camada que o povo ainda não viu direito, e hoje a gente vai destrincear tudo, com carinho, com deboche e com toda a fofoca que você merece. Amiga, segura o coração porque essa história ainda nem começou a arder de verdade. Se inscreve nesse espaço antes de continuar, porque quem sair agora vai perder justamente a parte que muda tudo. Vamos começar pelo caso que chegou mais longe na justiça, porque quando a polícia bate na porta de famoso, a gente precisa parar tudo e prestar muita atenção. Fiuk, filho do cantor Fábio Júnior, está formalmente na condição de réu num processo criminal no estado de São Paulo. A coluna de Fábio Oliveira revelou que o Ministério Público denunciou o cantor e ator por perturbação do sossego depois de meses e meses de reclamações dos vizinhos do condomínio onde ele mora. O hábito dele, segundo a promotoria, era ligar e acelerar carros esportivos dentro da garagem do prédio no meio da madrugada entre janeiro e março deste ano. A promotora Paula Augusta Mariano Marques destacou no processo que Fiuk é entusiasta de carros esportivos e praticante de drift. Tudo bem, cada um tem seus hobbies, né? Mas tem um detalhe que muda tudo nessa história, gente. E é justamente esse detalhe que a maioria das pessoas não parou para digerir quando a notícia saiu. O rapaz recusou o acordo que a justiça propôs, que seria prestação de serviços comunitários ou pagamento de meio salário mínimo. Meio salário mínimo, gente. E ele disse não, obrigado. Aí no dia 7 de julho, o juiz aceitou a denúncia e Fiuk virou réu de verdade, com processo correndo, nome nos autos e tudo mais. Se você quer entender por que esse caso vai muito além de um vizinho chato reclamando de barulho, se inscreve nesse espaço, porque o que Fiuk fez depois de virar réu é o que mais choca nessa história toda, e a gente vai chegar lá em breve. Agora, a defesa de Fiuk apresentou um documento ao tribunal com o seguinte argumento: a denúncia do Ministério Público seria genérica e inverificável porque não especifica datas, horários nem duração exata dos episódios de barulho. Segundo ele, essa falta de detalhamento prejudicaria o exercício da defesa porque não haveria imagens nem elementos concretos que comprovem abuso sonoro vindo especificamente da residência dele. O cantor também argumentou que ter e usar um carro esportivo não constitui crime por si só, e que a acusação não teria demonstrado conduta abusiva da parte dele de forma objetiva. Até aqui, tudo bem, né? Qualquer advogado diria o mesmo, é o trabalho dele. Mas aí, amiga, é que a coisa fica interessante de verdade, porque Fiuk trouxe uma nova versão para toda a situação que coloca ele num lugar muito diferente de onde a narrativa inicial colocava. Ele disse que as reclamações são consequência de um conflito anterior com um vizinho específico, e que esse conflito começou depois que ele próprio, Fiuk, reclamou dos latidos constantes do cachorro desse mesmo vizinho. Ou seja, na versão dele, ele é a vítima original dessa história toda. E sabe o que é mais curioso, gente? Ele ainda registrou um boletim de ocorrência por ameaças contra esse vizinho, que foi posteriormente arquivado, e foi só depois disso que surgiu a denúncia de perturbação do sossego. Para completar, ele alegou que parte dos testemunhos sobre o barulho foi dada por familiares, amigos ou funcionários desse mesmo vizinho, o que, segundo ele, indicaria parcialidade nos relatos. Que criatura, gente! Mas agora me responde uma coisa, e pensa bem antes de responder. Você acredita em Fiuk? Porque o histórico do rapaz não ajuda muito quando você para olhar o conjunto da obra.
Quem acompanhou o reality em que Fiuk participou sabe que a imagem pública dele sempre oscilou entre o cara sensível que chora no banheiro e o menino grande que faz o que quer porque acha que pode. E esse padrão aparece de novo aqui, né? Um cara que é denunciado pelo MP chega ao ponto de virar réu, recebe uma proposta de acordo barata, baratíssima, e fala não. Repara bem na cena que eu vou te descrever, gente. São meses de madrugada com o motor rugindo na garagem fechada de um prédio com outros moradores tentando dormir. Meses, com M maiúsculo. Antes de qualquer denúncia formal, antes de qualquer processo, alguém reclamou e ele ignorou. Alguém formalizou e ele ignorou de novo. O MP entrou com processo e aí, de repente, ele resolveu que o caso deveria ir para a justiça restaurativa, aquela modalidade onde conflitos entre vizinhos são mediados de forma mais humanizada. Que luxo, tá? De repente quer conversa, quando antes a solução era pisar no acelerador às 2 da manhã. E sabe o que é mais revelador nesse gesto de recusar o acordo, amiga? Meio salário mínimo é um valor que Fiuk gasta em combustível numa semana. A recusa não foi financeira, foi uma escolha de postura. E esse detalhe diz muito mais sobre o personagem do que qualquer reality show que ele já participou. Guarda esse nome aí, porque esse processo ainda vai ter desdobramentos, e a gente vai estar aqui quando eles chegarem. E se inscreve nesse espaço agora, porque esse tipo de cobertura, onde a gente vai além da manchete e destrincha o que tá por baixo, é exatamente o que esse canal faz toda semana, e você não vai querer perder o próximo. Agora, gente, muda de assunto, mas o nível de bafo não cai nem 1 milímetro, porque enquanto Fiuk discutia barulho de carro com o vizinho na esfera criminal, o namorado de Aline Mineiro decidiu fazer algo que poucas pessoas envolvidas em escândalos têm coragem ou estratégia de fazer. Colocar a versão dele por escrito, assinar embaixo e mandar para todo mundo ver. Nelson Mesquita Neto, empresário e namorado de Aline, emitiu uma nota oficial comentando uma briga ocorrida num condomínio em São Paulo que terminou com um rapaz de 20 anos hospitalizado. O vídeo da confusão circulou nas redes sociais e gerou uma onda de críticas enorme, porque o que aparece nas imagens é uma agressão física clara, filmada, documentada, sem margem para muita interpretação em relação ao ato em si. A nota de Nelson diz que o vídeo foi divulgado fora de contexto, que o material representa apenas um fragmento do que aconteceu e que isso cria uma impressão falsa de ataque gratuito e injustificado. Ele ainda afirma que sofreu uma espécie de linchamento virtual, acompanhado de ameaças de vários tipos, e que confia na investigação das autoridades competentes para esclarecer os fatos com imparcialidade técnica. Até aí, ok, é o tipo de nota que qualquer assessoria de comunicação em crise produziria. Mas aí vem o argumento central da nota, gente, que é justamente o mais polêmico de tudo que foi publicado, e que vai te fazer parar e pensar antes de formar opinião definitiva sobre esse caso. O que Nelson alega na nota é que ninguém em sã consciência deixaria de reagir a agressões físicas e morais permeadas de misoginia cometidas contra mulheres, sendo que uma delas teria mais de 60 anos. Presta atenção nesse detalhe, porque ele muda completamente o enquadramento de tudo que você pensa que sabe sobre esse episódio. A versão que circula, e que o próprio Nelson confirma em partes, é a seguinte: havia uma feira no condomínio, Aline teria estacionado o carro em lugar indevido e o rapaz que acabou hospitalizado teria reclamado dessa situação de forma agressiva. A partir daí, as versões divergem bastante, como sempre acontece nesse tipo de conflito, onde cada lado tem seus próprios testemunhos e sua própria memória afetiva dos fatos. Aline e Nelson sustentam que antes da agressão física, houve provocações verbais pesadas direcionadas à mãe de Aline, que estava presente na cena. O que está documentado de forma objetiva é que um homem de 20 anos terminou hospitalizado, que existe uma investigação em andamento, que Nelson está aguardando exame de corpo de delito, e que a nota publicada por ele gerou mais perguntas do que respostas na cabeça de quem a leu. Amiga, quando a defesa pública de alguém começa com "o vídeo está fora de contexto", a gente já sabe que o contexto completo vai ser ainda mais complicado do que o que a gente assistiu. E eu ainda nem cheguei na parte que mais choca nessa história toda, então se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque o que falta sair aqui é o que realmente transforma o jeito que você tá lendo esse caso inteiro. O que torna esse episódio de Aline Mineiro e Nelson tão difícil de analisar com clareza é justamente o que ele revela sobre como funciona o gerenciamento de imagem no Brasil de 2024, quando a câmera pega tudo, o vídeo viraliza em minutos e a nota de assessoria leva horas para sair. Um vídeo vazou.
As pessoas reagiram ao que viram com os próprios olhos. E a primeira resposta pública foi um texto que, em vez de reconhecer o ocorrido de forma direta e assumir alguma responsabilidade pela situação, optou por atacar a edição do vídeo e enquadrar quem aparece agredindo como vítima de linchamento virtual. Olha, vou te falar uma coisa com toda a franqueza que esse canal tem costume de entregar. Essa estratégia pode funcionar juridicamente, de verdade, porque a justiça de fato precisa de contexto completo e de prova além do vídeo. Mas comunicacionalmente, gente, jogar a carta do "você só viu um pedaço" depois que o Brasil inteiro assistiu ao vídeo inteiro é uma aposta arriscada demais. Arriscada a um nível que sugere ou muita confiança no próprio público ou muita subestimação da memória das redes. E o que complica ainda mais a situação é que Aline é uma figura pública com uma base de fãs considerável, leal e que estava claramente dividida depois que a nota saiu. Parte das pessoas aceitou a versão dos dois. Outra parte achou que a nota foi um erro estratégico enorme. E tem um terceiro grupo que simplesmente quer esperar a investigação terminar antes de formar opinião, que é provavelmente a postura mais razoável de todas, né? Mas enquanto a investigação corre, a internet não para. Nunca para, gente. E o nome de Aline vai continuar circulando até que alguma resolução oficial apareça. Um absurdo de situação para quem trabalha a imagem pública com tanto cuidado quanto ela. Tem mais uma camada nessa história de Aline que a maioria dos comentários não tocou e que eu acho importante mencionar antes de continuar. O rapaz de 20 anos que acabou hospitalizado é uma figura anônima nessa narrativa toda. Não tem assessoria, não tem nota, não tem canal com milhões de seguidores para contar a versão dele. Ele tem 20 anos e um laudo médico, e enquanto os dois lados discutem contexto e fragmento de vídeo nas redes sociais, ele continua sendo o centro invisível dessa história. O personagem sobre quem mais recaiu consequência concreta, mas sobre quem menos se fala quando a conversa envolve famosos e gestão de imagem. Isso é o que o entretenimento raramente pausa para nomear, né, gente? A fofoca tem protagonistas, e os protagonistas costumam ser os que têm plataforma. Os outros aparecem como coadjuvantes do próprio drama. Pelo amor de Deus, como esse mecanismo revela muito sobre quem tem voz e quem não tem nessa conversa toda. Mas agora, amiga, segura que a gente ainda tem o terceiro caso, e esse é o que mais me fez parar e reler 3 vezes antes de continuar escrevendo. E se você tá achando que esse nível de bafo já é suficiente para uma semana inteira, fica sabendo que ainda tem mais, gente. Porque antes de chegar no padrão que conecta tudo isso de um jeito que eu prometo que você não viu vindo, deixa eu te contar o que Poliana Rocha fez essa semana, que foi pequeno em tamanho, mas gigante em impacto e amplitude. Poliana, esposa do cantor Leonardo e sogra de Virgínia Fonseca, publicou um vídeo da pequena Maria Flor, filha de Virgínia e Zé Felipe, interagindo com o pai. Só que o momento da postagem não foi casual nem aleatório. Ela publicou isso logo depois que Virgínia postou um vídeo do Vini Júnior, jogador do Real Madrid e atual namorado dela, brincando com José Leonardo, um dos filhos dela, e de Zé Felipe, durante uma festa de aniversário. E na legenda do post de Poliana, gente, tinha exatamente 3 palavras. 3. Pai é pai. Isso. Só isso. 3 palavras que cortaram o ar dessa novela familiar como faca quente em manteiga derretida. Que luxo de indireta, tá? Um bafão silencioso, elegante na forma e devastador no conteúdo, do tipo que só alguém com muita experiência de vida e muito sangue frio consegue executar com essa precisão cirúrgica. Virgínia e Zé Felipe ficaram juntos por 5 anos, têm 3 filhos juntos e se separaram em maio do ano passado. Desde meados deste ano, Virgínia assumiu publicamente o relacionamento com Vini Júnior, e os dois têm aparecido cada vez mais juntos nas redes sociais, inclusive em eventos da família dela, com os filhos presentes nas mesmas fotos e vídeos. O material do jogador brincando com José Leonardo circulou bastante, gerou comentários misturados de todos os tipos e claramente chegou até Poliana de alguma forma. E a resposta da sogra veio exatamente do jeito que só sogra veterana e bem posicionada sabe fazer. Suave na execução, certeira no alvo e com negação plausível suficiente para dizer "é só um vídeo do meu filho com a neta", se alguém confrontar diretamente. A postagem foi interpretada de forma quase unânime como uma mensagem clara de que, independente de quem aparece nas fotos e nos vídeos da família de Virgínia, o pai dos filhos dela é e vai continuar sendo Zé Felipe, e que esse lugar não é substituível por nenhum jogador de futebol, por mais famoso que seja.
E olha que a guerra aqui não é entre Virgínia e Poliana diretamente. É sobre quem define a narrativa dessa família reconfigurada nos próximos capítulos. E Poliana acabou de mostrar que ela não vai deixar o terreno livre sem colocar pelo menos uma bandeira. Que movimentação devastadora, gente. O que torna essa indireta de Poliana diferente de uma briga de família comum e diferente também dos outros dois casos que a gente já viu hoje é o alcance multiplicado que ela tem por causa de quem são todos os envolvidos. Virgínia tem uma das maiores audiências do Brasil nas redes sociais, consistente, fiel e muito vocal. Zé Felipe é cantor com carreira consolidada e base de fãs própria. Vini Júnior é um dos jogadores mais famosos e mais discutidos do mundo nesse exato momento, com uma presença pública que vai muito além do futebol. E Poliana, com 3 palavras numa legenda, jogou um isqueiro numa conversa que estava apenas começando a esquentar. O post foi interpretado, comentado, printado, compartilhado e analisado por horas a fio. Pessoas que nem seguem Poliana ficaram sabendo do que ela escreveu porque o algoritmo entendeu que aquele conteúdo era interessante e distribuiu amplamente. E aí a pergunta que ninguém tá fazendo em voz alta, mas todo mundo tá pensando, e que eu vou fazer aqui porque esse canal não tem medo de pergunta incômoda, é: isso foi espontâneo ou foi calculado com precisão? Porque tem uma diferença enorme entre uma sogra que postou sem pensar nas consequências e uma sogra que sabia exatamente o que aquelas 3 palavras iam provocar em todo mundo que fosse ler. Qualquer das duas opções revela alguma coisa muito específica sobre o personagem, né? E é exatamente nesse ponto que a gente chega no verdadeiro bafo de hoje, gente. Então, senta direito, para de mexer no celular com a outra mão e presta atenção porque chegou a hora. E o bafo é o seguinte, gente. O que conecta Fiuk, Nelson e Poliana nessa mesma semana, de forma que a mídia de entretenimento raramente para nomear de forma direta, é um padrão de gestão de crise que é mais revelador do que qualquer um dos escândalos individualmente considerados. Os 3 usaram a mesma estratégia fundamental de comunicação em crise. Jogaram a responsabilidade do problema para fora, para outro lugar, para outra pessoa, para outro contexto. Fiuk disse que as testemunhas são parciais e que o conflito original começou pelo cachorro do vizinho, colocando ele como vítima de uma perseguição orquestrada. Nelson disse que o vídeo está fora de contexto e que ele é vítima de linchamento virtual, colocando a narrativa no plano da injustiça cometida contra ele. Poliana não disse nada com palavras, mas a legenda dela reposicionou o centro da narrativa familiar inteira sem precisar mencionar nenhum nome diretamente. Um movimento que é ao mesmo tempo mais sofisticado e mais devastador do que uma declaração aberta. 3 pessoas, 3 situações completamente diferentes em natureza e gravidade, e as 3 escolheram o mesmo movimento fundamental. Em vez de enfrentar o que aconteceu com alguma forma de responsabilização, criaram uma versão alternativa que coloca cada um deles num lugar narrativo mais confortável. E o que torna esse padrão tão revelador, gente, é que os 3 têm público, plataforma e visibilidade suficientes para saber com certeza que qualquer coisa que disserem vai ser amplificada, analisada e ficará registrada. E mesmo assim, fizeram essa escolha. Isso aqui é um bafo que vai além do entretenimento e toca em algo que a gente raramente para discutir com honestidade sobre como a fama funciona no Brasil. E se você acha que todos os 3 têm muito mais a explicar do que explicaram até agora, se inscreve nesse espaço porque a gente vai continuar acompanhando cada desdobramento dessas histórias sem deixar nada passar nem varrer nada para baixo do tapete. As consequências desses 3 casos estão longe de se resolver, e é importante entender o que cada um deles muda concretamente para frente, porque o entretenimento brasileiro tem o péssimo hábito de esquecer o capítulo anterior quando o próximo escândalo chega. No caso de Fiuk, estar formalmente como réu num processo criminal, mesmo que seja por contravenção e não por crime de maior gravidade, deixa uma marca que não some com comunicado de assessoria. Promotoria, juiz, denúncia aceita, processo em curso. Isso fica registrado nos autos e fica registrado na memória de quem pesquisa o nome dele. E a recusa do acordo continua sendo o detalhe que mais vai perseguir a imagem dele a longo prazo. Porque qualquer pessoa olhando de fora enxerga alguém que teve a chance concreta de resolver a situação de forma simples, barata, sem processo e sem manchete, e preferiu escalar o conflito até o ponto de se tornar réu. Agora ele vai ter que defender a posição dele perante a justiça com um argumento muito mais sólido do que a acusação é genérica e as testemunhas são parciais. A pergunta incômoda que esse caso deixa no ar é simples e direta.
Por que um artista adulto com assessoria jurídica paga recusou meio salário mínimo de acordo e escolheu conscientemente virar réu? O que exatamente ele acha que vai ganhar indo até o final desse processo que a recusa do acordo não lhe garantiu? Pelo amor de Deus, gente, às vezes a conta não fecha de nenhum jeito. No caso de Aline Mineiro e Nelson, as consequências dependem diretamente do resultado da investigação que está em andamento, e isso significa que a história está genuinamente em aberto por enquanto. Se as autoridades concluírem que houve provocação verbal grave e misoginia antes da agressão física, a narrativa da nota de Nelson pode ganhar alguma sustentação concreta e a percepção pública pode mudar. Se concluírem o contrário, o texto que ele publicou vai ser usado contra os dois em cada manchete, cada comentário e cada print que vier depois da conclusão. E Aline, que é a figura pública mais conhecida dos dois e a que tem maior exposição nas redes, vai absorver o impacto maior, independente do que a investigação revelar, porque na cultura das redes sociais, o vídeo que viralizou vai continuar existindo, sendo compartilhado e sendo encontrado muito depois que qualquer comunicado oficial tiver sido esquecido por todo mundo. Isso é o que o povo raramente fala com essa clareza, né, gente? A nota de assessoria passa, o vídeo fica. Pobreza de caráter, gente, não tem classe que esconda.